Olá, caríssimos estudantes do Estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Hoje vamos trabalhar uma temática muito interessante. Olha só, você, caro aluno do 7º ano, vamos estar trabalhando uma temática que envolve a nossa relação com Deus. Como é que é a sua relação com Deus? Como é que você se relaciona com Deus, com o sagrado? É em cima desse contexto que nós iremos começar a ver os primeiros conceitos sobre a minha relação. Olha só, é a minha relação com Deus. Então faça essa pergunta para você mesmo. Como que é a minha relação para com Deus? Fez? Vamos lá então ver o que nós temos para hoje? Na aula de ensino religioso, então vamos trabalhar a temática, o projeto de Deus. Dentro dessa temática, vamos analisar o texto, a cruz, símbolo e sinal do amor de Cristo. Então, é dentro dessa temática que nós vamos trabalhar hoje. Como é que é o projeto de Deus em sua vida? Já se questionou sobre isso? Como é que é o teu projeto com Deus? Você, de uma certa forma, deve estar se questionando, projeto, o que é um projeto? Meus queridos, projeto é como que você vê a tua vida hoje, amanhã, daqui a algum tempo com Deus. Como é que é a tua relação com Ele? É uma relação próxima ou distante? Então, nós vamos analisar um texto que fala sobre a relação com Deus. Vamos lá, então? Que diz o seguinte: o projeto de Deus. Olha só. Creia que existe no alto um modelo para caminhar na terra. Chamamos de um sonho de Deus para a humanidade. Pessoal, existe então, dentro desse contexto, existe um projeto que vem do alto, ou seja, de Deus. Deus tem um projeto para cada um de nós. E nós estamos aceitando esse projeto em nossa vida? Ele quer que a gente caminhe, olha só, quando a gente fala um projeto, é porque nós devemos caminhar em direção a Deus. Que as nossas atitudes sejam atitudes que agradam a Deus. Quando eu digo que eu estou caminhando para Deus, é que eu estou tomando atitudes que agradam a Deus, ou seja, daquilo que a gente ouve falar lá na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, são aqueles projetos. Os 10 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, honrar pai e mãe, não furtar, não matar, tudo isso é um projeto de Deus. São os mandamentos, mas é como se fosse um projeto de Deus para a minha vida. Então, eu vou viver a minha vida conforme os ensinamentos que está lá na Bíblia, ou seja, amar o próximo, fazer o bem, ajudar o outro, são projetos de Deus, ou seja, coisas que Deus quer para a humanidade, a caridade, acolher os mais necessitados. Então, tudo isso corresponde a um projeto de Deus. E eu, analisando a minha vida, será que eu estou correspondendo com esse projeto de Deus? Ou será que eu não amo o próximo, não respeito o meu pai e a minha mãe? Sou uma pessoa que busca gerar discórdia na família, entre os amigos. Sou aquela pessoa que sempre procura alguma coisa para fazer uma intriga com o próximo. Então, tudo isso corresponde ao projeto ou não que Deus preparou para nós e que nós temos que seguir. Vamos continuar na leitura para ver mais algumas situações? Olha só. Esse projeto chamamos de um sonho de Deus para a humanidade. O nome de Deus nas religiões é santificado, porque as pessoas são chamadas a viver voltadas para fora de si. Agora me diga, o que é viver voltado para fora de si? Primeiramente vou dizer, quando eu vivo voltado para mim mesmo, olha só, quando eu vivo voltado para mim mesmo,
eu quero que as coisas... É como se eu fosse o centro das atenções. Tudo deve estar voltado para mim. Eu sou o centro. Ou seja, as pessoas têm que amar, as pessoas têm que me respeitar, as pessoas têm que fazer a minha vontade. Ou seja, tudo está direcionado a mim. Isso não é o correto. Como o próprio texto fala, deve estar voltado para fora de si. Ou seja, eu, Luciano, devo estar voltado para o próximo, não para mim mesmo. Ou seja, é analisar também o próximo. Eu quero ser feliz? Eu, Luciano, tenho um desejo de ser feliz? Eu tenho. Mas esse meu desejo de ser feliz também eu tenho que desejar para o próximo. Eu não posso viver uma vida egoísta, eu quero tudo só para mim. E os demais, é como diz aquele ditado, cada um por si, Deus por todo. Não, não é assim. Não é cada um por si. É cada um por todos. É eu buscar a minha felicidade, mas também esperar que o próximo também seja feliz. Eu não posso desejar as coisas só para mim e esperar que os outros não conquistem a sua felicidade. Se eu tenho sonhos, vocês também têm sonhos que vocês querem conquistar na vida. Então, da mesma forma que eu desejo realizar os meus sonhos, eu também tenho que esperar que vocês realizem os sonhos de vocês. Cada um de vocês, que vocês possam realizar os sonhos de vocês. Eu quero ter uma casa, quero ter um carro, quero ter um trabalho digno, mas eu também tenho que desejar para vocês, que vocês também possam crescer na vida de vocês. Então, quando eu falo não ficar voltado somente para mim, mas estar voltado para fora, esse estar voltado para fora é estar voltado para o outro. É eu desejar que o outro também conquiste o seu espaço na sociedade. Eu trabalho rodeado de pessoas. Então, da mesma forma com que eu possa crescer no meu cargo, eu também tenho que ficar feliz quando uma outra pessoa próxima a mim cresce. Porque foi uma competência que ele teve, que ele conquistou determinado cargo, um cargo a mais. Ou seja, se eu queria aquele cargo, pode ser que eu queria. Eu estivesse querendo chegar àquele cargo. Mas se eu não tive condições para aquilo, outra pessoa terá. Então, eu tenho que também ficar feliz por essa outra pessoa. Por quê? Porque é assim que Deus quer que a gente haja na sociedade, na nossa vida, na nossa família. Esperar o bem do próximo também. Então, esses conceitos são fundamentais para que a gente comece a analisar a nossa vida e, a partir daí, analisar a nossa relação com Deus. Será que eu estou cumprindo, vamos usar o termo cumprir, as perspectivas que Deus quer para mim? Pergunte-se isso. Será que eu estou agradando a Deus? Será que as minhas atitudes, quando eu digo as minhas atitudes, não é comigo mesmo, é para com o outro. Será que as minhas atitudes estão agradando a Deus? Vamos analisar então? Vamos lá para o texto? O nome de Deus nas religiões é santificado, porque as pessoas são chamadas a viver voltadas para fora de si, abertas para amar e não dobradas sobre seu próprio interesse. É aquilo que nós estávamos acabando de falar. E como temos a liberdade, podemos pensar num desenho do projeto de Deus. Como é que é esse desenho que Deus projetou em tua vida? Vejamos a seguir um exemplo disso. A cruz, símbolo e sinal do amor de Cristo por nós. Olha só, vamos analisar esse texto. A cruz, símbolo e sinal do amor de Cristo por nós. Diz o seguinte: era professor de natação. Certa noite, não conseguia dormir. Eu morava perto do ginásio e, como tinha a chave do ginásio, para lá me dirigi. Então, numa determinada noite, esse professor não conseguia
dormir. O que ele fez? Como ele morava próximo de um ginásio, ele foi até lá no ginásio, sozinho, sem mais ninguém. E vai ter toda uma história por trás disso. Ele estava sozinho, sem dormir, como ele morava próximo lá do ginásio, ele se encaminhou até lá e foi fazer alguma coisa. Vamos ver o que ele foi fazer? Olha só, ele era professor de natação. Fui até a piscina para nadar. Não acendi a luz do ginásio, porque conhecia muito bem aquele lugar. Sabia onde cada coisa estava, onde cada cadeira estava. Então, o professor conhecia aquele ambiente. Então, por causa disso, ele não acendeu a luz. Lá do céu, numa noite até agradável, a lua cheia brilhava através do teto de vidro, iluminando o recinto. Então, no ginásio tinha alguns tetos, algumas telhas de vidro, e isso fazia com que a luz da lua, aquela claridão que provocava na lua, era uma noite de lua cheia, então aquilo iluminava o ginásio ali dentro. Então ele não se preocupou e não acendeu as luzes. Vamos ver a continuidade da história? Subi a escadinha do trampolim. Fiquei fazendo exercício de respiração para... Aqui temos a certeza que ele queria nadar. Ele subiu a escada do trampolim e ficou fazendo exercício de respiração e logo em seguida ele tinha a intenção de pular. Fui até a ponta do trampolim, abri meus braços, fechei os olhos. Assim, nessa posição de braços abertos e com os olhos fechados, fiquei por um bom tempo, alguns minutos, ali, naquela posição com os braços abertos. Imagine você fazendo respiração, você está num trampolim, prestes a pular, você está de olhos fechados, com os braços abertos e fazendo respiração para logo em seguida poder se jogar dentro da piscina. Essa era a ideia que a pessoa tinha, que esse professor tinha. Com os braços abertos, fazendo respiração, porque o objetivo dele era saltar. E, assim, poder nadar um pouco dentro da piscina e depois retornar para a sua casa. Mas vamos ver o que vai acontecer? Quando abri os olhos, reparei que meu corpo fazia uma grande sombra na parede em frente. Então, como era uma noite de lua cheia, com os braços abertos, ele percebeu que aquela posição com os braços abertos provocava uma imagem na parede. Com os braços abertos, olha só, com os braços abertos, a silhueta do meu corpo formava uma magnífica cruz. Em vez de saltar, fiquei parado contemplando aquela imagem. Nesse momento, pensei na cruz de Jesus e em seu significado. Relembrei minha vida. Pessoal, ele estava lá com os braços abertos, respirando para poder se jogar, e ele estava com os olhos fechados. Quando ele abre os braços, o que ele se depara? Na frente dele, ele vê a sua sombra. Lá na parede, ele vê a sombra dele. E aquela sombra fazia um sinal de uma cruz. Ele viu ali uma cruz. E ele, em vez de saltar, ficou admirando, não admirando a si, mas admirando o que o seu corpo foi capaz de provocar lá na parede. Ou seja, ele viu ali uma cruz. E automaticamente se lembrou de Jesus Cristo e do sacrifício que ele fez por nós de entregar a sua vida para que tivéssemos a vida eterna e que os nossos pecados fossem perdoados. Então, tudo aquilo que ele havia ouvido lá atrás, enquanto criança, veio à tona novamente, ou seja, ele relembrou do significado da cruz em sua vida. E a partir daí ele começou a refletir sobre o significado da cruz
para o cristianismo e para ele mesmo. Não somente para o cristianismo, mas para ele mesmo. Vamos dar continuidade para ver o que vai acontecer. Eu era cristão, dizia ele, e quando criança, aprendi que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar. Mas tudo isso já havia passado, ou seja, ele foi se afastando, com o decorrer dos anos, ele foi se afastando um pouco da sua fé, das suas crenças. Agora se colocava só como uma lembrança antiga, embora boa. Então, tudo aquilo que ele havia aprendido era uma lembrança antiga. Ele não estava vivenciando tudo aquilo. Não sei por quanto tempo fiquei parado sobre o trampolim com os braços estendidos em forma de cruz. Fiquei pensando e pensando. Eu não mergulhei na piscina, como fazia sempre. Então, aquilo fez com que ele não mergulhasse na piscina. Afastei-me do trampolim, desci a escadinha. Lá embaixo, olha só, ele ia embaixo mergulhar na água. Ao invés de pular lá do trampolim, ele desceu e, como qualquer uma outra pessoa, na borda da piscina, ele iria se jogar dentro d'água. Movi minha perna direita para tocar na superfície da água, para quebrar um pouco o frio da água. Não consegui. Pessoal, geralmente a gente tem aquele gesto, né? A gente está na beira da piscina, assim, e a gente coloca um pouquinho o pé lá dentro da piscina para tocar a água, para ver se ela está muito gelada ou não. Foi o que esse professor fez. Se agachou um pouco e tentou tocar a água, mas ele não conseguiu. Olha só o que vai acontecer. Vamos lá? Desci mais, ou seja, ele se abaixou ainda mais para tentar tocar a água, mas não consegui. Só então percebi que haviam esvaziado a piscina naquela tarde. E eu nem havia percebido. Pessoal, imagine a situação desse professor. Ele estava lá em cima do trampolim, prestes a se jogar dentro de uma piscina vazia. Só que o que fez com que ele mudasse de ideia foi somente que ele viu, quando ele abriu os braços para respirar, e quando ele abriu os olhos, ele se deu por conta da cruz, que estava lá na sua frente em forma de sombra, que era a imagem que seu corpo projetava na parede. Então, a partir daí, ele refletiu e decidiu não pular ali do trampolim, mas desceu, foi até a beira da piscina e iria se jogar. E foi somente quando ele se deu por conta que a piscina estava totalmente vazia. Imagine o que teria acontecido caso ele tivesse pulado do trampolim. Imagina essa cena. Seria uma morte, não é? Ou, caso ele não morresse, ficaria paralisado com o corpo. Poderia ficar paralítico, tetraplégico, iria depender muito da gravidade do acidente, mas ele iria se machucar bastante. Caso não morresse, ele iria se machucar bastante. E olha só, cara aluno, foi isso que fez com que ele mudasse de ideia, a cruz. Vamos voltar para o texto para ver o que vai acontecer. Tremi todo o corpo e senti um calafrio percorrer toda a minha espinha. Meu coração começou a disparar em meu peito. Se tivesse saltado naquela noite, teria sido meu último salto. Voltei para casa ainda impressionado. A imagem da cruz que minha figura compôs à luz do luar havia salvo a minha vida. Fiquei muito agradecido a Deus, que, por me amar, permitiu que eu continuasse vivo.
tomei consciência de que não somente a minha vida física, mas meu espírito também precisava ser salvo. Eu, que há tanto tempo estava afastado de Deus, olha só, eu que há tanto tempo estava afastado de Deus, aquela noite foi o início de uma retomada para uma vida religiosa. Pessoal, querendo ou não, essa história ela é muito impactante. Por quê? Porque naquela situação, se a gente for imaginar, esse professor ele estava prestes a saltar dentro de uma piscina vazia. E o que fez com que ele não saltasse foi a imagem daquela cruz que o seu corpo, a lua, ao seu fundo, fez com que na parede, lá na frente dele, projetasse a sombra de uma cruz. E foi aí que ele teve aquele estalo de que não era somente a cruz, era Cristo salvando a vida dele. Mais uma vez, Cristo, aquele formato da cruz, ele percebeu que mais uma vez Cristo salvou a vida dele. Então, olha só, você, caro aluno, reflita as coisas que acontecem na tua vida. Quantas vezes você é salvo de alguma coisa, de algum acidente? Quantas vezes Cristo está te mostrando uma luz para você se livrar da escuridão? Comece a refletir isso. Analise as coisas que vão acontecendo em tua vida e que essas coisas são um sinal de salvação. Ou seja, Deus se manifesta nas pequenas coisas para nos salvar. Vamos começar a analisar isso em nossa vida? Caríssimos, como vocês sabem, a gente sempre deixa uma atividade daquilo que a gente trabalha durante as aulas. E eu espero que vocês gostem da atividade que foi preparada para vocês. Da mesma forma, eu espero que vocês tenham gostado da aula. E aqui eu me despeço, esperando que vocês tenham gostado de fato da aula e que na próxima aula a gente se encontra e vamos ver mais coisas sobre Deus, ok? Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.